Em 1953, a Guerra da Coreia findou, deixando o país dividido em dois. De um lado, havia os sul-coreanos apoiados pelos Estados Unidos da América, do outro lado, a Coreia do Norte com apoio chinês. O acordo de armistício assinado pelas partes beligerantes estabeleceu um cessar-fogo e a troca de prisioneiros de guerra. Também estabeleceu a Zona Desmilitarizada, que até hoje divide o Norte, oficialmente conhecido como República Popular Democrática da Coreia, e o Sul, República da Coreia, abreviação de República da Coreia. Contudo, o armistício não estabeleceu uma paz formal, ao menos segundo os Estados Unidos da América e a República da Coreia. Tecnicamente, os dois países permanecem em guerra. Ao longo das décadas, as tensões têm fervilhado e às vezes se transformaram em confrontos reais. Mas e se essas tensões aumentassem a ponto de os dois lados realmente entrarem em guerra na era moderna? Quem venceria? A resposta pode surpreendê-lo. Neste vídeo, vamos analisar como uma nova guerra coreana pode começar, como as duas partes se comparam militarmente e como a guerra pode se desenrolar. Mas primeiro, qual a probabilidade de uma guerra eclodir? 70 anos após o fim da guerra, a Península Coreana continua sendo um dos locais mais militarizados e perigosos do mundo. Um conflito entre o Norte e o Sul pode envolver as principais potências militares do mundo e engolir o Extremo Oriente, se não o mundo. E esse é o principal motivo da guerra não ter eclodido até hoje. Nenhum dos principais jogadores tem interesse em permitir um conflito no local. A península serve como um buffer estratégico entre o Oriente e o Ocidente. A Coreia do Sul, aliada dos Estados Unidos da América e da OTAN, é considerada uma nação ocidental de fato. Sua posição na porta da China e da Rússia dá ao Ocidente uma posição estratégica dentro da esfera de influência de seus rivais. A Coreia do Sul abriga aproximadamente 25 mil tropas dos Estados Unidos da América e armamentos avançados, como sistemas de defesa aérea terminal High Altitude Area Defense e Patriot. Por outro lado, China e Rússia fazem fronteira com a Coreia do Norte. Assim, sua presença impede que os Estados Unidos da América estabeleçam bases bem próximas às suas fronteiras. Outro ponto é o possível problema dos refugiados que ambos os países enfrentariam se a guerra eclodisse. A Coreia do Norte tem uma população estimada em 26 milhões e meio de pessoas em 2024, com apenas cerca de 3 milhões e 200 mil desses vivendo na capital Pyongyang. A maior parte da população é considerada como vivendo em pobreza. O surto de guerra não só levaria a uma enxurrada de refugiados para a China, como também para a Rússia. Isso criaria uma enorme crise humanitária, exigindo vastos recursos e finanças para resolver, possivelmente causando agitação doméstica, política e social nas duas maiores nações. Apesar dos Estados Unidos da América terem um pacto de defesa nuclear com a Coreia do Sul e a China e Rússia terem pactos de defesa mútua com a Coreia do Norte, não tem sido do interesse desses países alterar o status quo estratégico por décadas. Outro motivo crucial pelo qual as potências impediram a guerra é a relevância da Coreia do Sul para a economia mundial. Em 2024, seu produto interno bruto foi de 1,87 trilhões em termos nominais e 3,26 trilhões em termos de paridade do poder de compra, ou PPP. Isso a torna a 14ª maior economia do mundo e a 4ª maior da Ásia, mas talvez mais importante, é tanto o 9º maior exportador quanto importador do mundo. O setor manufatureiro do Sul está fortemente integrado às cadeias de suprimentos globais, especialmente nas indústrias de semicondutores, eletrônicos e automotiva. Interrupções na produção impactariam a economia global, gerando riscos e ameaças mundo afora. Tanto a China quanto os Estados Unidos da América seriam muito afetados por esses desenvolvimentos e têm pouco incentivo para sofrer um grande impacto econômico e perder a dissuasão estratégica ao permitir que as hostilidades se tornem um grande conflito. O que poderia ser significativo o suficiente para levar um dos lados a iniciar hostilidades? Considerando que os custos da guerra para ambos os lados provavelmente seriam devastadores, algo substancial seria necessário para justificá-la. Entre 2023 e 2024, as relações entre os dois lados se deterioraram, com a Coreia do Sul realizando grandes exercícios militares com os Estados Unidos da América e outros países ocidentais. Como resposta, a Coreia do Norte começou a lançar mísseis no Mar do Japão para demonstrar sua própria força. Em 2024, o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un,
alterou a constituição do país para rejeitar a reunificação pacífica com o Sul como um de seus objetivos. As duas nações também se envolveram em uma forma de guerra aérea de baixo nível, com o Sul enfurecendo o Norte ao enviar drones cheios de panfletos de propaganda anti-Kim e pendrives, e o Norte respondeu enchendo balões com lixo e até excrementos humanos. Porém, é improvável que tais ações desencadeiem uma guerra em larga escala. Isso se deve às ameaças sutis e não tão sutis de Kim de pressionar o botão vermelho e lançar mísseis nucleares contra o Sul. Para a Coreia do Norte, a dissuasão de seu pequeno, mas devastador arsenal nuclear é a principal garantia de sua sobrevivência. Para a Coreia do Sul, a existência deste arsenal é sua maior ameaça imediata. Se Kim acreditasse que a Coreia do Sul estava prestes a atacar para eliminar suas instalações e armas nucleares, isso poderia ser suficiente para ele declarar guerra. Por outro lado, se a Coreia do Sul tivesse certeza de que a Coreia do Norte se preparava para um grande ataque nuclear ou convencional, o tipo de ataque preventivo que Kim teme estaria definitivamente em discussão. Mas como poderia ocorrer um confronto entre os dois países? Há vários fatores a considerar. O mais crucial seria se a guerra envolveria armas convencionais ou nucleares, e a função dos aliados de ambos os países. Vamos lidar primeiro com um confronto nuclear, que é a opção menos provável das duas. A principal razão pela qual um ataque nuclear provavelmente não seria a primeira ação da Coreia do Norte é a proximidade com a Coreia do Sul. Lançar bombas nucleares em nações distantes, como os Estados Unidos da América fizeram em Hiroshima e Nagasaki, em 1945, a única vez que armas nucleares foram usadas em guerra, é uma coisa sem precedentes. É totalmente diferente quando o alvo está a apenas 121 milhas de distância, a distância entre as capitais, Seul e Pyongyang. Há um antigo ditado que afirma que um homem mau queimará sua nação até as cinzas para governá-la. Apesar da excentricidade, beligerância e aparente obstinação do líder supremo Kim em manter sua dinastia no controle da Coreia do Norte, não está claro se esse ditado se aplica a ele. É quase certo que, se ele autorizasse o uso de armas nucleares contra a Coreia do Sul, teria que assistir sua nação sofrer as consequências, sem garantias de sua própria sobrevivência. Estima-se que, a partir de 2024, a Coreia do Norte possua um arsenal de cerca de 50 armas nucleares, com capacidade de produzir material físsil suficiente para 6 a 8 novas armas anualmente. A maioria dessas é estimada como ogivas estratégicas, não táticas. Isso significa que elas visam causar destruição e mortes generalizadas de civis, em vez de ataques limitados a alvos militares e de infraestrutura. Seul, provável principal alvo de um ataque nuclear, fica a apenas cerca de 48 quilômetros da zona desmilitarizada. Se a Coreia do Norte lançasse uma única bomba nuclear de grande porte na cidade, mataria centenas de milhares a milhões de pessoas instantaneamente. Milhões a mais nas zonas de queda imediata e próxima provavelmente morreriam de envenenamento por radiação e outras feridas nos dias e semanas seguintes. Enquanto isso, se várias dessas bombas fossem lançadas em diferentes partes da extensa e densamente povoada Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, esse dano aumentaria exponencialmente. Haveria devastação na cidade, com milhões de mortos, feridos, presos e sujeitos ao caos no transporte durante a fuga em massa dos residentes. Porém, nenhum dos países escaparia das consequências de um ataque nuclear contra o outro. A precipitação radioativa de uma única explosão nuclear estratégica na península provavelmente tornaria a maior parte do território perigosamente radioativo por décadas ou até séculos. Milhões morreriam prematuramente e milhões mais fugiriam para as colinas, particularmente aquelas na fronteira com a China. A produção agrícola no sul da Coreia do Norte seria praticamente impossível. Antes mesmo de uma retaliação dos Estados Unidos da América, a Coreia do Sul há muito tem a capacidade tecnológica para criar uma dissuasão nuclear própria, mas optou por não fazê-lo. Isso se deve principalmente à sua aliança de defesa com os Estados Unidos da América, que fornece um amplo guarda-chuva nuclear, incluindo garantias de retaliação com um ataque nuclear devastador caso o país seja atacado com armas nucleares. Para respaldar a ameaça, os Estados Unidos da América mantêm na região uma frota de bombardeiros, submarinos e mísseis balísticos terrestres armados e prontos para uso. Isso significa que, dentro de horas ou minutos após a Coreia do Norte atacar Seul,
grande parte de Pyongyang e suas instalações militares, incluindo as nucleares, provavelmente se tornaria um deserto radioativo. A reação a esse evento seria imprevisível, no mínimo. A China e a Rússia honrariam seus pactos de defesa mútua com a Coreia do Norte e retaliariam em caso de ataque? Eles teriam apetite por um conflito em expansão que talvez envolva o Japão, Austrália, Irã, OTAN e além? Ou um resultado de uma Coreia do Norte radioativa e despovoada poderia ser uma dissuasão estratégica mais eficaz do que seu atual status de pária? É difícil prever. Claro, não há garantia de que um confronto entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul iria imediatamente se tornar nuclear ou envolver armas nucleares de qualquer maneira. Embora no papel essa possa ser a melhor chance de sucesso de Kim, se a destruição mútua assegurada pode ser considerada um sucesso. Em termos de forças convencionais, há uma grande discrepância entre os dois lados, pendendo a favor da Coreia do Sul. Embora o Norte possa ter vantagem quantitativa, o Sul tem uma vantagem qualitativa esmagadora. A superioridade tecnológica e de fabricação da Coreia do Sul se estendeu além de supercondutores, veículos, Samsung e chips. Seus produtos militares estão entre os mais tecnológicos e procurados do mundo. Já o arsenal norte-coreano é composto principalmente por equipamentos soviéticos antigos, e não se sabe o quanto ainda funciona ou quão eficazmente. Em termos de poder de pessoal, a Coreia do Norte tem uma força militar maior, com cerca de 1.320.000 de soldados ativos comparado aos 600.000 da Coreia do Sul. Contudo, a Coreia do Sul tem uma força de reserva maior, com cerca de 3,1 milhões de pessoal comparado aos 560.000 da Coreia do Norte. O serviço militar obrigatório é de 7 a 10 anos no Norte, enquanto no Sul é de apenas 21 meses em média. Apesar das enormes diferenças em orçamento, tecnologia e instalações, as tropas do Sul são amplamente consideradas muito mais bem treinadas, equipadas e armadas. Embora as tropas sul-coreanas tenham tido uma ação limitada em missões de paz da Organização das Nações Unidas, nenhum dos lados teve experiência real de combate por 70 anos. Então, resta ver como se sairão no campo de batalhas. As diferenças de armamentos entre os dois lados são ainda mais marcantes. A Coreia do Norte produz diversos equipamentos militares como veículos blindados leves, tanques, navios de guerra, submarinos e sistemas de armas avançados, incluindo mísseis balísticos. Testes em 2024 indicam o crescente poder de alguns desses sistemas, especialmente sua tecnologia de mísseis. Porém, de modo geral, a Coreia do Norte não teve recursos para desenvolver o arsenal de armas tecnologicamente avançadas do Sul, que investirá cerca de US$ americanos 262,8 bilhões nos próximos 5 anos em seu exército, comparado a apenas US$ americanos 1,5 bilhão do Norte. O Sul desfruta de uma superioridade aérea esmagadora. A República Popular Democrática da Coreia tem cerca de 951 aviões militares no total, comparado a cerca de 1.576. Mas a diferença é qualitativa, não quantitativa. A frota do Norte é composta principalmente por aviões russos e chineses da era soviética, como o russo MiG-21, MiG-29, MiG-23, Su-7 e Su-25, além de cerca de 100 Shenyang J-5 e J-6 fabricados na China. Em comparação, o Sul possui 16 F-35, as de última geração dos Estados Unidos da América 167, F-16, F-5 e vários helicópteros de ataque avançados como o AH-1 Cobra e AH-64 Apache. Os F-35A e F-16 possuem armamentos muito mais avançados, incluindo mísseis guiados de precisão ar-ar e ar-superfície. Então, em uma batalha aérea pura, o resultado provavelmente será um massacre para o Norte. No mar, a Coreia do Norte possui uma grande vantagem numérica, com 505 navios, comparado a apenas 200 da Coreia do Sul. Mas, novamente, é a qualidade e não a quantidade que conta aqui, e o Sul tem uma vantagem distinta, apesar da disparidade numérica. Para começar, o Sul tem 2 porta-aviões, embora, para ser justo, esses gigantes da classe Dokdo são mais construídos para helicópteros do que para aviões de ataque. A Coreia do Norte não possui nada disso. Já a Marinha Sul-Coreana tem diversos destroyers, fragatas e corvetas modernas, todos com capacidades ofensivas e defensivas avançadas. Em contraste,
somente 5 navios da Marinha da Coreia do Norte podem ser considerados fragata ou corveta e ainda assim são antigos e de capacidades limitadas. Uma área naval onde a Coreia do Norte tem uma vantagem numérica significativa que poderia fazer a diferença são os submarinos. A Coreia do Norte tem 35, enquanto a Coreia do Sul tem 22. Há um grande abismo de qualidade entre os modernos submarinos sul-coreanos e os menores e mais antigos da Coreia do Norte. Contudo, é possível que os submarinos norte-coreanos penetrem nas águas sul-coreanas e causem danos antes de serem inevitavelmente detectados e destruídos pelos sistemas de radar e mísseis superiores do Sul. O restante da frota deve estar no fundo do mar antes de causar grande impacto. As disparidades entre os dois países são tão pronunciadas em terra. A Coreia do Norte possui cerca de 5.845 tanques comparado a 2.501 da Coreia do Sul, porém, novamente, a real diferença está na modernidade e poder. A Coreia do Norte possui principalmente tanques soviéticos T-55, T-60 e 2000 PT-76 e Pokpong-Ross de produção local. A Coreia do Sul produz um dos melhores tanques do mundo, o K-2 Black Panther e seus antecessores, o impressionante K-1 e o aprimorado K-1A1. As diferenças de poder de fogo e armadura entre as duas frotas de tanques são tão grandes que não se sabe se os tanques norte-coreanos têm capacidade para danificar os K-1 ou K-2, ou se sua armadura oferecerá alguma proteção contra projéteis modernos. O norte possui vantagem numérica na artilharia, o que poderia fazer diferença significativa em um conflito com o sul, apesar de estar 1 ou 2 gerações atrás em termos de capacidades. No total, a Coreia do Norte tem cerca de 12 mil peças, comparado a cerca de 8.633 para a Coreia do Sul. Acredita-se também que o Norte tenha produzido e armazenado milhões de projéteis. Foi relatado que eles enviaram para a Rússia mais de 5 milhões de conchas de 155 milímetros para uso na guerra na Ucrânia. Isso é quase o dobro da produção anual estimada da OTAN. Milhares de peças de artilharia, projetadas para disparar essas conchas, foram posicionadas na paisagem rochosa, que faz fronteira com a zona desmilitarizada, sendo alvos difíceis de eliminar. Mas o ponto crucial é que Seul está ao alcance de seus projéteis, fato que provavelmente será significativo se uma guerra estourar. Com o palco pronto, vejamos como uma batalha entre o Norte e o Sul pode de fato acontecer. A Coreia do Sul tem 2 planos militares, um para instigar um ataque à Coreia do Norte e outro para repelir um ataque convencional. O plano de ataque preventivo Kill Chain prevê que forças especiais coreanas voem para a Coreia do Norte para identificar e destruir locais suspeitos de lançamento de mísseis. Essas unidades poderiam atacar os mísseis com armas pesadas ou convocar ataques aéreos e de mísseis de cruzeiro enquanto permanecem escondidas. Após o início do Kill Chain, centenas de mísseis e aeronaves armados convencionalmente iriam rumo ao norte para tentar destruir os mísseis móveis da Coreia do Norte, matar Kim Jong-un ou eliminar sua comunicação com as forças nucleares em campo. Este ambicioso programa é um dos raros planos de dissuasão convencional ofensiva contra armas nucleares conhecidos. Um plano semelhante, Korea Massive Punishment and Retaliation, visaria destruir não só as armas nucleares da Coreia do Norte, mas todo o regime. Diferentemente do Kill Chain, que envolve apenas ataques de mísseis de precisão e algumas forças especiais, o Korea Massive Punishment and Retaliation também inclui uma invasão aparentemente suicida do Norte por 3.000 fuzileiros navais sul-coreanos. Porém, não importa quem iniciar a invasão, a batalha inicial será provavelmente uma das mais sombrias e sangrentas desde a Segunda Guerra Mundial. A zona desmilitarizada é uma das áreas mais minadas do mundo. Rumores dizem que as bússolas não funcionam corretamente lá devido à enorme quantidade de metal no solo. Isso significa que qualquer tentativa de atravessar o terreno acidentado da zona desmilitarizada, com tropas, tanques e veículos blindados, vai ser um massacre. Entretanto, uma invasão seria a melhor chance de Kim para vencer, ou no mínimo garantir um resultado que levaria a um novo cessar-fogo, mantendo o controle sobre o que resta de sua nação. O desequilíbrio de poder impede que o Norte obtenha uma vitória decisiva em qualquer cenário de guerra usando armas convencionais. A melhor estratégia da Coreia do Norte provavelmente é bombardear Seul com fogo de artilharia extenso e intensivo,
enquanto tenta invadir com uma grande força terrestre. A intenção seria cruzar as 30 milhas até Seul e ocupar parte da cidade. Mesmo que muitos dos sistemas de artilharia envelhecidos da Coreia do Norte estejam inoperantes, a maioria dos projéteis erra seus alvos ou não explode. O dano a Seul provavelmente será horrível. Apesar de a maioria das construções em Seul ser projetada para suportar artilharia, é uma cidade densamente povoada, repleta de prédios altos. Mesmo que a Coreia do Norte opte por não usar seus grandes arsenais de armas químicas e biológicas durante o ataque, dezenas a centenas de milhares de mortos e feridos resultariam, com caos enquanto os residentes em pânico tentam fugir. Se as forças norte-coreanas violarem a zona desmilitarizada e entrarem na Coreia do Sul, a marcha para Seul provavelmente será um inferno na Terra. A Coreia do Sul atacará as tropas norte-coreanas com foguetes, mísseis e artilharia vindos de terra, mar e ar. Muitos soldados morrerão e recuar provavelmente causará uma destruição ainda maior. Nos bastidores, muitas forças especiais norte-coreanas provavelmente seriam enviadas para causar danos máximos por meio de sabotagem e infiltrações secretas. Certamente, uma guerra cibernética em larga escala seria iniciada, visando derrubar ou incapacitar o máximo possível da infraestrutura digital, de comando e controle da Coreia do Sul. Se a invasão de Seul falhar e o exército invasor for derrotado antes de chegar à cidade, Kim teria que aceitar uma derrota retumbante ou partir para o nuclear. Se alguma das instalações nucleares ainda estiver de pé, se a Coreia do Norte invadir e ocupar parte da cidade, provavelmente seguiriam meses de guerra urbana dentro dos limites da cidade, com as forças sul-coreanas e possivelmente americanas tentando expulsar os norte-coreanos. Expulsar a Coreia do Norte pode não ser simples, dependendo das partes da cidade que eles ocupem. A Coreia do Sul pode hesitar em usar armamentos pesados, como mísseis de cruzeiro, em sua própria infraestrutura e edifícios, principalmente se muitos cidadãos estiverem presos na zona de conflito. Com o prolongamento da guerra, o impacto na população e economia sul-coreana só aumentará. Se as tropas norte-coreanas resistirem por tempo suficiente, poderão garantir um cessar-fogo ou terminar a guerra em termos aceitáveis para Kim. Durante a batalha por Seul, é provável que o norte sofra grandes perdas devido aos mísseis sul-coreanos. A crise de refugiados na fronteira da China se agravaria diariamente. Mesmo que a Coreia do Norte atacasse primeiro, a China e a Rússia relutariam em entrar no conflito diretamente, mas seriam cada vez mais pressionadas a agir. No final, é provável que uma nova guerra coreana não nuclear seja encerrada pela intervenção decisiva da China, com as outras partes se abstendo de interferir. A China é a que mais tem a perder com uma guerra prolongada em sua fronteira e a que mais tem a ganhar ao evitá-la. Dependendo da situação, o acordo pode envolver garantias de segurança para Kim, reconstrução dos países e um retorno a um status quo tenso semelhante ao atual. Então quem vence? No final, provavelmente ninguém ganharia. O norte corre mais risco de ser completamente eliminado e sofreria maiores perdas de mão de obra, equipamentos e potencial econômico, mas o sul também seria devastado. A destruição mútua seria incalculável, levando anos ou décadas para a recuperação de ambos os lados. Isso sem mencionar a potencial destruição para outras nações. Se as cabeças frias não prevalecerem, Estados Unidos da América, China, Rússia, Japão e outras nações diretamente afetadas poderiam facilmente se envolver, agravando rapidamente a situação. Isso poderia criar outra Ucrânia no Extremo Oriente, com perigos aterrorizantes e consequências imprevisíveis de repercussão global. Mas o que você acha? Algum dos lados tem vantagem suficiente para uma vitória absoluta? Como você acha que uma nova guerra da Coreia poderia se desenrolar? Comente sua opinião e obrigado por assistir. Confira agora. Os norte-coreanos já tiveram o suficiente, eles querem voltar para casa. Ou clique neste outro vídeo.